Aê, aê, aê. Aê! Boa noite, pessoal. tarde, boa noite. Que dia? Não sei, são 18 horas em ponto. 18. Boa noite já. É 18? Então beleza. Em Brasília, 18 horas. Boa noite. Bom, Boa noite. fala aí, pessoal. Vamos fazer a introdução aqui. Esperar a galera ir acessando aí a nossa live de hoje. Bom, pessoal, boa noite para todos oficialmente aqui. Obrigado por quem já está conosco. Já agradecendo de antemão quem estará presente nos próximos minutos. Acho que vamos aproveitar para startar naquele modo jabá do YouTube, né? A gente vem hoje, quinta-feira, vocês já estão acostumados, né? Quinta-feira, toda semana a gente tem lives técnicas, né? Escolhendo assuntos técnicos. Hoje, especificamente, a gente vai abordar o assunto aqui, manipulando work items no Azure DevOps com API REST. O pessoal vai apresentar aí como que a gente pode manipular os itens de trabalho no Azure DevOps, né, na sequência. E amanhã a gente tem Boteco, né, quinta-feira live técnica, sexta-feira Boteco Cônia, sempre às 18 horas. Então, avisa os amiguinhos, os inimigos, não tem problema, o importante é compartilhar, compartilhem aí nossos vídeos, o nosso canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, desativa, mas o legal é que vocês estejam contribuindo com a gente. Toda semana aí a gente vem trazendo conteúdo e quanto mais vocês colaborarem, mais bacana vai ficando. Hoje aqui a gente tem um desfalque, né, nosso amigo Eduardo aí teve uma questão pessoal para resolver, não vai poder participar conosco, porém, em contrapartida, temos o reforço do Thiago, né? O Thiago aí está atuando com a gente agora também, né? Já vem de outras frentes na Cônia, agora também atuando junto com a gente em DevOps. Hoje aqui temos eu, Israel, oi, tudo bem? Vou em ordem alfabética. Kaique, tá aqui, ó, o cara aí o último da fila. Thiago Silva. Boa noite, pessoal. Fala aí, Thiago. Fala aí, Kaique. Dá o seu boa noite aí pra galera. De cada vez aí. O narrador aqui é o Robson. O Robson é o narrador. É a ordem alfabética, então vai. Boa noite, Robson. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo sejam bem-vindos aí para mais uma live aí coniana e vamos aí estar abordando esse assunto aí bacana com vocês. Fala, Thiago, boa noite, bem-vindo, né? Primeira live com o DevOps aqui, semana passada eu estava falando de Power Automate, agora também já está integrando o time de DevOps, isso aí. Brabo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vocês sejam bem-vindos. Bem, já dando a resumida de Israel, está participando aqui com a equipe de DevOps. É um desafio, mas estamos aí. Agora compartilhando para vocês sobre esse tópico que já deve estar na tela, eu acho que você já deve estar vendo, né? Manipulando workers no Azure DevOps com API REST. Espero que gostem. Isso aí. Bom, vou deixar os meus amigos aqui apresentando o tema, abordando o assunto. Mas antes de deixá-los à vontade, eu vou relembrar, por favor, compartilhem, curtam o nosso vídeo, não curtam, tudo bem, mas divulguem para o máximo de pessoas que vocês puderem, as nossas lives semanalmente, sempre replicando aí, quintas-feiras, lives técnicas, sexta-feira, Boteco Cônia com assuntos irreverentes e falando coisa séria de forma descontraída, né? Isso aí, beleza? Pessoal, é com vocês aí, segue o jogo, vamos que vamos. Bora lá, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho aí do tema de hoje. Nós vamos estar abordando aí, manipulando work items aí no Azure DevOps com API REST. Mas aí, primeiro, para começar a entender toda essa dinâmica, eu acho que seria interessante primeiro a gente abordar aí como que funciona, o que é uma API REST, o que é um REST. Então, a gente vai abordar aí primeiro uma introduçãozinha. Sabemos, quer dizer, temos uma live específica desse assunto, mas nós vamos fazer aí uma introdução rápida, o que é essa utilização aí,
e vamos ver como que funciona. Então, primeiramente, aí, o que é uma API, né? No pé da letra aqui, Application Programming Interface, trata aí de um conjunto de requisições que permite, então, a comunicação entre dados entre as aplicações. Então, muitas vezes a gente não tem aí o acesso direto, mas nós temos aí esse mecanismo que a gente pode recorrer aí para fazer alguns tipos de requisições. Então, para isso, a API, ela utiliza aí uma requisição aí de um tipo HTTP, responsável aí por essas operações básicas aí para manipulação dos dados. Então, como eu comentei, muitas vezes, seja aplicação aí web ou alguma aplicação que você esteja desenvolvendo, às vezes precisa fazer o consumo de alguma lista ou até inserção de alguns dados dentro de algum outro, alguma aplicação, um banco. Então, nós temos essa forma aí de fazer essa comunicação. Então, as principais requisições aí que a gente tem da API, nós temos aí os métodos, né, que são o post. O post a gente utiliza para criar dados aí no servidor. O get, desculpa, nós utilizamos aí para fazer a leitura de uns dados. Então nós mandamos aí uma estrutura, depois nós vamos estar demonstrando, mas passa uma URL. Então, por exemplo, nessa requisição, nós não precisamos colocar nenhum tipo de dados, ele é somente leitura. Nós temos o delete também e o put. Então, com essa comunicação, com esse meio de comunicação aí HTTP, nós conseguimos fazer aí esses 4 tipinhos aí de requisições. Beleza? Isso aí, galera. Cadê? O que é REST, né? Então, explicou um pouco do que é um pouco da API, né? Então, seria a parte do REST, né? REST é uma abreviatura representacional de State Transfer. É um conjunto de restrições utilizadas para as requisições HTTP, tendo as diretrizes definidas pela arquitetura. Basicamente, as restrições determinadas pela arquitetura são cliente-servidor. As aplicações existem no servidor do cliente, devem ser separadas. A gente mantém esses dois lados divididos, né? Quem está solicitando e quem está guardando a informação. Sem estado, as requisições são feitas de forma independente, ou seja, cada uma executa apenas uma determinada ação. Em cache, a API deve utilizar o cache para enviar a chamada recorrentes ao servidor. Em vez de toda vez a gente ficar abrindo uma requisição nova para o servidor, a gente armazena no cache, né? Então, quando a gente tem um volume muito grande de tráfego, a gente guarda ela numa memória temporária e dali a gente já consegue acelerar um pouco mais o processo, porque já tem aquelas pré-requisições, aqueles pré-dados guardados ali, né? E a interface uniforme, que agrupa os 4 conceitos em que determina recursos que devem ser identificados. A manipulação dos recursos deve ser feita por meio de representação, com mensagens autodescritivas e utilizar links para navegar pelo aplicativo. E aí o Thiago manda para a gente aí o conceito do final de API REST. Pronto. Cara, eu acho que surgiu uma perguntinha ali. Eu acho que o Adriano Bertucci comentou aí. Boa noite, pessoal. Para que serve um work item? Você faz o seguinte, ô Tiagão. Consegue demonstrar, explicar aí ou comentar aí para o Adriano o que é um work item de forma sucinta? E aí eu respondo aí, eu continuo no API. Tá. Beleza. Então, o que é um work item? Bem, dentro do Azure DevOps, existe os work items. Ele serve para você estar organizando dentro do seu projeto o seu trabalho. No caso que você vai ter um projeto em que você vai ter uma demanda, gerando assim, fragmentando todos os processos do seu projeto em partes. Com isso, né, todos esses work items, eles têm diferentes tipos, né? Work items é um item de trabalho. Então, ou seja, tem um que é para demanda, um para tarefa, outro para história. Então, dentro do Azure DevOps,
Você usando o Work Items, você pode ajustar todo o seu backlog, organizar eles. Também você consegue ter uma rastreabilidade melhor. E também você pode denominar, né, as tarefas para cada funcionário, para cada gerente e para cada parte da sua equipe que compõe aí o seu projeto, tá? Aí você pode separar também por dentro dos work items as áreas paths e tendo uma ótima organização dentro do Azure DevOps. Show. Consegue. Bom, e qualquer coisa também, caso não ficou muito definido aí, Bertucci, no nosso canal a gente tem aí também um link aí comentando mais sobre esse assunto aí, beleza? Isso aí, Bom, REST, né? Portanto, quando se fala de API REST, significa usar uma API para acessar aplicações back-end de modo que essa comunicação seja feita com os padrões definidos pelo estilo de arquitetura REST. Então, acho que até um ponto que a gente estava comentando, né, que é justamente isso, né, fazer essa comunicação com o servidor. Que vamos à introdução. Essa parte de introdução, hoje a gente vai mostrar manipulando os work items, é o que a gente consegue fazer com as APIs. Então, a gente consegue fazer, tem algumas APIs que a gente já tem, a gente consegue fazer isso de forma fácil, né, que é o create, delete, o get work item, template, batch, list, update. Só que por que a gente está utilizando as APIs? Nesse caso aqui, né, a gente vai fazer uma demonstração depois, utilizando a ferramenta do Postman. Então, para um teste mais simples, a gente consegue verificar como que a gente vai autenticar essa ferramenta, qual os parâmetros que a gente precisa passar, onde que a gente vai acessar. Mas isso você consegue trazer dentro da sua própria aplicação, né? Então, tem uma aplicação que eu preciso fazer, o cadastro automático de algumas tarefas. Chegou o e-mail, eu preciso criar um work item para isso, ou qualquer outra perspectiva, né, que você precise automatizar essa manipulação do seu work item. Você não precisa estar dentro da ferramenta, você consegue fazer isso via API. Tá? Essa seria uma parte um macro, né, das vertentes que você consegue utilizar essa API REST. Isso aí, nesse caso, então, nós vamos utilizar, então, esse modo de requisição aí HTTP, que nem nós comentamos ali, nós temos os métodos aí de requisições, né, os tipos, e o REST ali seria, então, algumas políticas aí a seguir para cada tipo de requisição. Então, nós temos os tipos aí e alguns melhores práticas, digamos assim, de fazer a utilização ali de forma correta. Então, que nem o Kaique mostrou ali no slide anterior, não adianta eu passar, por exemplo, um método de get e passar um corpo de alguma coisa, sendo que é somente leitura, né? Então, para você fazer, por exemplo, passar um corpo, passar alguns parâmetros aí de leitura que o seu servidor vai fazer leitura e depois vai te retornar, um outro carinha aí, é um outro tipo de requisição. Então, o REST ali seria, então, os meios aí da gente fazer a utilização seguindo essas definições, essas políticas, e aí agora nós vamos fazer a manipulação do work item, que é os itens de trabalho aí do DevOps, manipulando aí com essas requisições aí HTTP. Bem. Deixa eu ver aqui. Eu estava acompanhando aqui de lado, consegui voltar. Então, vamos lá. Então, se eu entendi, a gente está trabalhando aí, está buscando um recurso, né, que vai me ajudar, vai estender as possibilidades do Azure DevOps, certo? O Thiago comentou sobre o Work Item, né, que são os itens de trabalho, né, a gente consegue controlar nossas atividades, gerir as atividades através desses itens de trabalho. E a partir dos APIs, né, no caso do API REST, né, a gente tem esse tipo de serviço conectado, disponível, na verdade, em várias ferramentas, e no caso do Azure DevOps, né, mais um caso, nos ajuda a estender a ferramenta, certo? É isso que eu estou entendendo? Então, a gente consegue
aumentar ainda mais a capacidade de uso da ferramenta? É isso aí. E que nem nós estamos abordando aí apenas um item, né, que é um item do Azure DevOps, que é o item de trabalho, que é o Work Item, mas nós podemos trabalhar aí com listagem e dados aí de release, de build, de todos os recursos ali dentro do DevOps. Depois a gente dá até uma pincelada, nós temos aí uma boa documentação aí da Microsoft disponibilizada até pelo seu site, e que tem aí todos os tipos de requisições para todos os tipos de área que você queira utilizar aí dentro do DevOps. Lembrando, né, que a gente está falando de Work Item, mas dentro do DevOps a gente tem uma série de Work Items, né, a gente fala, o Thiago estava mencionando alguns, né, o menor nível de Work Item dentro do DevOps, né, de item de trabalho é a tarefa, é a task, e agora a gente tem, para cada um, a gente consegue executar todos esses itens, né, de criar um Work Item, deletar, verificar as informações dele, verificar como que é o template, listar os Work Items, atualizar. Então, a gente tem uma série de opções disponíveis para todos eles, né? Não somente a tarefa, para todos os Work Items que a gente tiver disponível. A gente está falando do item menor que é a tarefa, porém, nos demais eu também consigo fazer isso. Certo, Kaique? Aí, exatamente. Então, vamos agora colocar a mão na massa, tá? Vamos comentar um pouco e mostrar na prática como que funciona, né, esse consumo, essa utilização, né, melhor dizendo, da ferramenta. Então, no Work Item Create, né, ele está usando o método, deixa eu botar aqui, o método POST. Então, é o que o Robson também comentou, ele estava comentando, no método POST você precisa, subentende que você quer mandar uma informação, né, você vai salvar uma informação no seu host, né, no seu servidor. Então, para isso, o que eu preciso mandar para ela? Ele já traz para a gente um parâmetro, né, dentro do link, onde ele cita que você tem que trocar a organização, o projeto, e aqui ele passa uma variável onde você vai setar o tipo de Work Item que você quer utilizar. Se vai ser uma task, vai ser um tipo bug, um app, uma feature, um Else Store. Então, aqui você já consegue setar essa parte, esse tipo de Work Item que você quer passar, e dentro do body você já consegue também detalhar um campo maior. Então, eu só quero passar apenas o nome dele. Não, eu quero passar o nome, depois eu quero já associar ele a um usuário lá dentro, ou uma área PF que seja. Então, aqui, o caminho que você tem na hora de criar, você já consegue passar alguns parâmetros, né? Então, de criação, então, eu já quero criar dentro de uma área PF de determinado grupo, né? Ou de determinado projeto que o meu time está atuando. Você já consegue passar algumas dessas informações, né? Galera, vocês querem já ir mostrando como que faz isso na mão na massa ou deixa no final? A gente passa aqui e depois a gente mostra como que faz, utilizando o post. Termina, vamos alternando que a gente estava conversando, Kaique. Agora, como é que a gente vai usar, né? O Kaique explicou, por exemplo, para criar um Work Item, a gente vai usar o método POST, né, do API, aí ele está determinando aí como que isso pode ser feito. Agora a gente vai mostrar na prática, né, como é que eu vou criar um Work Item usando o API REST do Azure DevOps. Para fazer isso, no nosso dia a dia, a gente utiliza uma ferramenta chamada Postman. Aí, quem assistiu a live algumas semanas atrás do pessoal de desenvolvimento falando sobre as diferenças de API, de REST, RESTful, também já demonstrou um pouquinho o Postman. Aí inclusive eu vou colocar aqui nos comentários o link do vídeo aí para quem quiser assistir também, que não pôde assistir. Então, a gente usa uma ferramenta chamada Postman no nosso dia a dia, que permite que a gente faça esses testes, essas execuções que a gente vai fazer agora, beleza? Só que a gente usa isso de forma cotidiana em relação a testes, validações. Não significa que eu vou pegar o Postman e usar ele para... Cada vez que eu for criar um Work Item, eu vou no Postman, uso a API e crio. Não, eu tenho essa ferramenta como base para os meus testes, e a partir daí eu desenvolvo uma lógica e posso colocar isso numa aplicação de integração, por exemplo, partindo até do caso que o Thiago apresentou semana passada do Power Automate. Power Automate tem requisito para integração, né, com uma série de coisas. O API REST nos permite utilizar esse cara em
programação especificamente, né? Desenvolver, por exemplo, um código em C# que vá criar o work item a partir de uma determinada regra específica, beleza? Kaique, cara, mostra aí, vamos lá. Como é que a gente cria um work item na prática aí, cara, usando o Postman? Consegue aí? Tá com ele na tela? Tô com ele na tela. Vamos trazer aqui. Então, bem-vindo ao Postman. Quem lembra dele da última live, pessoal de dev. Então, aqui dentro do Postman, a gente já tem alguns valores que a gente precisa preencher. Então, aqui, primeiro, o método, né, que a gente vai utilizar. Aqueles métodos que a gente já falou, o get, que a gente só vai consumir as informações, delete, post. Nesse caso, a gente quer mandar uma informação, né, a gente quer criar um work item dentro do Azure DevOps. Então, a gente vai usar o método post. Aqui dentro, a gente já setou a nossa organização, né? Então, aquela URL que ele passa para a gente, aqui a gente configura ela dentro, qual vai ser o projeto, qual vai ser o grupo que você vai estar utilizando isso. E aqui o tipo do work item onde o tipo de work item que você quer criar, né? E aqui dentro do how JSON, né, do body, onde você vai estar preenchendo, uma coisa simples, né? Ele dá o caminho, apenas um título e criar um work item do tipo task. Aí como que a gente está fazendo essa comunicação, né? Então, como que a partir do Postman eu vou estar autenticando, eu estou validando meu acesso dentro da ferramenta. Nesse caso, a gente está usando uma autenticação de tipo básico. Então, aqui a gente está usando o token. Então, a gente gerou um token dentro do Azure DevOps, né? Com determinados acessos para a gente ter essa permissão de criar o work item. Porque se a gente gerar qualquer tipo de consulta utilizando a ferramenta ou a aplicação em si, sem o método de autenticação não vai funcionar. Então, nesse caso, a gente criou uma autenticação via token. Opa! Desculpa eu te cortar. Tem como dar um pouquinho de zoom só aí pra galera dar uma visualizada melhor? Eu acho que o Ricardo comentou ali. Você tem um zoom aí? Acho que tem assim. Deixa eu puxar aqui. Quer dizer, agora não sei, vai ficar demais. Peraí. Acho que ficou demais, né? Aí. Valeu. Aqui tá bom. Não sei. Peraí. Acho que foi muito, acho. Não, é um pouquinho só. Peraí que tá atualizando aqui, mas dá para dar um pouquinho de zoom para poder enxergar. Vai explicando aí, cara. Pode ir, tranquilo. Aí a gente vai melhorando a exibição. Não, tranquilo. Acho que aqui tá um pouco melhor aqui, né? Para o time entender. Só que vai ficar só para caminhar aqui. E beleza. Então aqui dentro do corpo, né? A gente passa o que a gente quer fazer lá dentro da aplicação, né? No caso, a gente vai criar um work item do tipo task, né? E com o título criando o work item da nossa ferramenta. Então, vou mandar um send, que aqui a gente vai estar solicitando enviando, né, a nossa solicitação para dentro da aplicação. E aqui ele retornou 200 para a gente, que ele já criou. Então, ele já começou a trazer para a gente onde que foi criado a área path, o projeto que a gente criou, né, que é Iteration Path, o tipo do work item, o estado, né, que ele está, se está ativo, o closed e tudo. E aqui tem os outros parâmetros que é referente a essa criação. Agora vamos ver esse work item. Opa. Aproveitando aí, Kaique, o Ricardo tinha perguntado um pouquinho antes o que é a área path, né? Só para não deixar a pergunta parada aí, a área path faz relação com o time que vai atuar naquela atividade, né? Dentro do Azure DevOps a gente cria os times e associa as pessoas. A área path é um dos itens que indica que time vai receber aquela atividade, né? Qual vai ser a atuação. Isso, facilitando até a organização de visualização, né? Porque cada time vai visualizar no backlog em que tiver relacionado na área path. Você consegue criar os boards, né? A partir da área path e tudo mais. É isso aí. Isso aí. Então, aqui dentro da ferramenta, a gente conseguiu, né? Criar o work item que a gente criou, que a gente mandou. Então, é um work item de tipo task, um título que a gente criou. E aqui, ali no caso, né, como a gente já tinha passado o padrão, ele puxa primeiro a área path do projeto. Então, se eu quisesse colocar dentro da equipe de dev, eu consigo passar esse parâmetro, né, com a API dentro do corpo ali na hora da criação. Qual vai ser a equipe que vai estar atuando? A equipe de dev, a equipe de qualidade. Eu consigo setar isso no momento da criação do work item, né? Depois aqui também até as sprints e qual está sendo. Se é a current, né, a última que está acontecendo,
se é alguma específica também. E todos esses detalhes aqui de campo, a gente consegue setar na hora do envio dessa solicitação do work item. Vamos voltando. Beleza. Então quer dizer que deu certo, né? Eu vi lá, retorno 200 no Postman, quando dá 200 quer dizer que tá ok, né? Que ele executou com sucesso. E a gente foi lá no Azure e confirmou que o work item foi criado da maneira que a gente pediu, certo? Isso aí. Então, aqui a gente está testando, né? A solicitação deu certo. Foi, né? O problema é quando dá errado. Mas faz parte, né? O Fábio está perguntando aqui, ó, como é que a gente cria um token, né? Ele está na dúvida aí. Mostra ali, Kaique, vai lá no usuário, como é que cria um token lá no Azure DevOps rapidinho. Então, um processo bem simples. Aqui dentro do vai do lado aqui, ó. Opa. Isso. Explica aí. Carregou a tela aí? Então, dentro do Azure DevOps, a gente tem algumas ferramentas básicas. Então, aqui nessa barra superior, ela meio que sempre está com você na maioria das telas. Então, aqui vem User Settings, Personal Access Token, e aí que eu consigo já criar um new token. Então, ele vai me listar todos os tokens que eu tenho, se estão ativos. Quando eu dou um new token, ele pede para eu criar um nome desse token. Então, pode ser lá, comunicação via API. Organização, né? Eu consigo, se tiver mais organizações, se ele vai ser válido para as demais. Nesse caso, só um que a gente tem. A validade desse token. Então, sei lá, vou fazer um token para uma POC, vai durar 3 meses esse token, ou vai ser um token de serviço. O limite que eu tenho aqui de criação é de 1 ano, então ele deixa eu criar com o limite de 1 ano. E as customizações de acesso. Então, ele só vai ter acesso para acessar o work item, né? Se ele vai fazer somente a leitura escrita, a leitura e alguma mudança lá dentro, tanto aí, aquilo que o Robson também está citando, né? Nesse caso, a gente está mexendo apenas com o work item, mas a gente consegue fazer com build, com release, com os demais artefatos, né? Ou eu posso clicar acesso full e aí eu tenho acesso full liberado para tudo. Então, você vem aqui dentro, vou colocar aqui teste, coloca que tal, o que é, fica bonitinho. Define o escopo, né? Isso, define aqui o escopo dele de onde vai funcionar. Você deu um create, ele já vai criar para a gente aqui o nosso token. Isso, então, acho que a única... A dica aí é que esse token, ele não é exibido, né, depois. Então, assim que você cria, copia o código que ele gerou, salva em um arquivo seu, né, de segurança, obviamente, e aí você vai poder utilizar esse token e reutilizar quando for necessário. E como o Kaique comentou, ele tem uma expiração de 1 ano, aí quando chega em 1 ano você pode renovar. Perto de 1 ano você renova aquele token, pode renovar também. Beleza, Fábio? Fábio respondido aí, a gente mostrou. Vamos lá, Kaique, agora vai fazer o quê? Já criamos o work item. Agora vamos deletar o work item. Vamos para a parte interessante. Aqui, com o mesmo princípio que a gente fez, né, de criação de work item, a gente pode manipular esse work item de diversas formas. Né? Nesse caso, a gente tem o método, né, próprio dentro do post para delete. Então, eu consigo deletar qualquer informação lá dentro, desde que eu tenha esse caminho da aplicação. Então, aqui, o delete ele é um método específico, então eu preciso passar, como se fosse um get, teoricamente, né? Como você não vai salvar nenhuma informação nele, você vai estar apagando, a gente consegue, o que a gente vai passar, na verdade, é só o ID. Então, eu tenho que saber qual work item eu quero apagar, né? Qual o work item que eu quero, sabe, tem uma bateria de work items ou tem alguma determinada informação que eu quero apagar, eu tenho que saber, no mínimo, o ID dela. Então, aqui, vamos já para o teste, voltamos para o Postman. Aqui dentro do teste, a gente seleciona o método delete, e aqui dentro a gente passa os mesmos princípios, utilizando o token aqui dentro como autorização para a gente ter essa validação. Se eu não me engano, tem um método que você força a exclusão do work item. Quando você vai excluir esse work item, ele na verdade move esse work item dentro do Azure DevOps para a lixeira. Então, por exemplo, cara, eu vou fazer uma aplicação que ele vai excluir todos os meus work items de 1 ano atrás. Na verdade, usando esse método primário, ele vai só movimentar para a lixeira. Então, se você quiser fazer uma exclusão um pouco maior, tem um método que você passa, que você vai forçar ele
Então, assim, é interessante você saber o momento certo de utilizar, porque depois que ele exclui permanentemente, aí já não tem como restaurar, né? Então, todos os orquests que a gente movimenta para a lixeira, ele tem, acho que um período acho que de um mês, algo assim, que a gente consegue depois trazer ele de volta, apesar que a gente fez uma exclusão errônea, né? Aqui do método, ó, vamos olhar aqui, só confirmar o número do orquete que a gente está usando, que eu vou deletar, né? Porque eu tô falando que eu vou deletar um orquete, aí eu deleto do orquete errado. Deixa eu verificar aqui. Gente. Opa, cadê? Vamos lá, aqui, ó, apagar, esse mesmo, ó. O ID do orc-item, então aqui temos o nome dele. O orc-item do ID 1713. Então vamos lá, aqui é aquilo que a gente comentou. Método, porque o URL é ok, o token é ok, que vai ser nossa autorização. Vamos dar um send. Eita, deu no authorizer. Eita, send. Cadê? Quem sabe faz ao vivo. Pô, tá usando o token errado aí. Meu Deus do céu. Pera aí, cadê? Mas será que expirou o token? Deixa eu ver. Demonstrações ao vivo sempre acontecem, né? Sempre acontece. Quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Tô pegando aqui. Esse é um problema que pode acontecer. A gente acabou de falar de token, né? Da expiração e tal. Não necessariamente esse é o problema que está acontecendo ali, mas a gente tem que estar sempre atento, que é um dos pontos que pode parar a sua aplicação se você não tiver com isso registrado, né? Se não estiver monitorando o tempo de expiração e tudo mais. No caso da nossa apresentação aqui, a gente está utilizando ele, não deu certo, você gera outro token, o Kaique gerou um agora há pouco e usa. Mas no dia a dia, ele na aplicação de produção, né, usando esse recurso já a partir de uma integração, por exemplo, de tentar atento a esse ponto, tá? Ter como eu diria, uma atenção especial para o token que está sendo utilizado pela aplicação. Um momento só, que justamente esse é o ponto. Estou usando o token que já foi expirado. Pronto, agora está com o token certo. Vamos fazer a exclusão de forma correta. E aí, ó. Justamente, que sai faz ao vivo, né? Pronto, agora a gente vai validar o nosso work item. O ID 1713. Já não está mais aqui. Vamos tentar acessar ele. Ele não está mais aqui. Então, a gente não tem permissão para exibir as informações desse work item, né? É aquele ponto que a gente comentou, né? Na verdade, ele não foi excluído permanentemente. Então, se a gente vem aqui no Recycle Bin, a gente tem a visão desse work item aqui dentro da nossa lixeira, né? Junto com alguns demais work items. Então, daqui eu consigo restaurar, né? Eu paguei de uma forma errônea, quero trazer de volta esse work item. Eu consigo trazer, só que ao mesmo tempo eu consigo passar essa permissão aqui. Se eu quero excluir ele de vez, eu consigo passar essa permissão dentro na minha solicitação. Na hora que eu passar o comando delete, eu consigo já fazer essa remoção permanente, não passando pela lixeira, né? Então, vamos usar os demais. Esse é um ponto legal que eu falo, se tratando de Azure DevOps, né? Ele tem esse tipo de recurso recurso que eu digo dessa segurança, né? Para boa parte das funções dele. Se eu excluo um projeto, eu tenho um período para fazer o rollback, né? Trazer o projeto de volta. Se eu excluo até uma organização, eu tenho também um período para fazer restauração. Então, sempre tenho aí como direi, uma margem de segurança para falhas aí que podem acontecer. É lógico, né? Dificilmente alguém vai excluir uma organização, por exemplo, por acaso. Até porque, para chegar nesse ponto, ela tem que ter um nível de administrador da organização para poder fazer essa exclusão. No caso do projeto, é o mesmo ponto. Eu preciso ter um nível específico de permissão dentro do projeto, dentro da ferramenta, para conseguir fazer esse tipo de operação. Mas, né, de qualquer forma, existe essa possibilidade, essa margem de segurança que mesmo que a gente remova por algum motivo, por algum acaso, a gente consegue restaurar. Organização, eu não vi ainda, mas projeto eu já vi eles serem excluídos e a gente precisar restaurar, por conta de uma necessidade que surgiu aí dias depois do projeto ter sido excluído. Então, o recurso, essa possibilidade, essa lixeira que a gente tem, vamos chamar assim, no Azure DevOps, é um recurso bem útil aí para o dia a dia.
Isso aí, né? É a prova de estagiários, né? O cara... Estagiário só vai excluir o QI, tem cara. Estagiário não vai excluir o projeto na organização. Se ele chegar nesse... Aí, era esse ponto que eu ia chegar, Thiago. Se ele tem esse poder, é porque alguém errou antes, cara. Não pode dar permissão para o estagiário de ser administrador tudo. Nada contra o estagiário, tá? É só uma questão de o cara tá começando a vida dele ali. Você não vai dar permissão mega power na ferramenta para um cara que tá começando a fazer os trabalhos. Se alguém fez isso, já fez errado. Começou errado. Bom, Kaique, criamos, deletamos, e agora a gente vai fazer o quê? Vai consultar? Vai pegar um QI, beleza. Manda aí. Isso aí. Então, aqui a gente já criou um work item, deletou um work item, mas para minha aplicação, para determinado teste, eu quero consumir as informações de algum work item, né? De um app, de uma story, saber como está o processo e consumir as informações dela, né? Como o método get já sugere, a gente apenas vai consumir. Então, a gente não vai acabar manipulando diretamente, a gente não vai estar acrescentando informação ou mudando, né, o estado daquele work item. Então, toda vez que a gente pega o método get no post, a gente vai estar apenas consumindo lendo, né, aquela informação de uma maneira mais genérica, né? Aqui dentro, se não me engano, esse método ele tem, acho que o limite de, acho que é um work item por vez. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, acho que isso aqui a gente consegue trazer um ID por vez. Então, quando você utilizar esse parâmetro aqui, que a gente tem na tela, work items apenas com um ID, você consegue consumir um por vez. É o que a gente vai testar agora, então. Vamos ao Postman. Get, mesmos princípios, 1714. Vamos ver se ele dá um send correto aqui. Deu 200, ok. Então, aqui na ferramenta, a gente já consegue trazer de volta o work item que a gente quis, né? 1714, que a gente passou o ID, né? A gente sabia qual que era o work item que a gente queria trazer, e aqui a gente já consegue consumir as informações dele. De novo, passando nesse caso do get, de algumas informações um pouco simples aqui dentro. Então, a área PF, o team, como está o estado dele, quem tá associado a esse work item, né? E os outros demais parâmetros aqui que a gente consegue extrair com ele, com essa parte do get. Voltando à apresentação, temos esse get work item, então a gente consegue trazer um work item por vez, e o próximo é o list. O list, ele já consegue dar deixar a aplicação um pouco mais versátil, né? Então, aquilo ali, no ano passado, a gente consegue trazer só um work item, aqui a gente consegue trazer uma lista de work items, né? Então, aqui no ID, a separação que a gente faz é por vírgula. Então, se eu não me engano, aqui é o limite já de lista, acho que são 200 work items que você consegue trazer por solicitação. Isso aí, são 200 work items. Isso, cada API tem uma limitação, né? No caso aí, se eu não seto nenhum valor, ele traz 200, e aí você vai como é que a gente vai calculando, na verdade? Por exemplo, eu peguei lá, a gente fez um teste outro dia com release. Se eu não seto nenhum valor, ele traz as últimas 50 releases que foram executadas. E aí precisava mais do que isso, eu fui aumentando o número, mas, se eu não me engano, eu cheguei a 300 releases por vez, por consulta. No caso do QI, a gente está falando de 200, né? É isso aí. Então, a gente também tem que se atentar nisso, né? A limitação daquela consulta, né? Então, vamos de volta ao Postman. Então, mas lembrando que essa limitação é para uma consulta única. Se eu posso pegar esse API, né, essa configuração que eu fiz, de colocar numa aplicação e, por exemplo, colocar numa estrutura de repetição ali, ele vai buscando. Se o limite for 200, por exemplo, eu reexecuto de 200 em 200, né? A cada nova requisição, eu vou trazendo 200 novos itens e montando uma lista. Então, a gente está tratando aqui de uma requisição única, então, falando da limitação para uma requisição, mas eu consigo colocar isso numa aplicação, dentro de uma estrutura de repetição, por exemplo, e ir aumentando, né, o tamanho da minha consulta até o limite que for interessante para mim. É isso mesmo. A gente consegue consegue escalar isso, né? Por mais que, beleza, o limite é 200, mas eu consigo deixar ele rodando ali por um tempo até eu conseguir
o limite que eu quero de work items, né? Os volumes que eu quero. Então, vamos para dentro do list. Então, aqui dentro a gente está setando, a gente está buscando 3 work items aqui, mas salvo aqueles que a gente já falou, que a gente consegue trazer mais itens, né? Com uma outra solicitação. Aqui dentro, em específico no list, na documentação da Microsoft, ele passa alguns parâmetros para a gente. Então, no caso, até comparando com o outro método que a gente usou, que é o list simples, né? Ele traz apenas o ID de um projeto e algumas informações. Quando você modifica para a sua solicitação GET do tipo list, você consegue passar alguns prefixos no final da URL. No caso, esse expand, você consegue ter uma maior informação daquele work item. Então, todos os campos que ele tiver preenchido, alguma coisa que você personalizou alguma coisa, ele traz aqui tudo o que tem gravado dentro daquele work item. E aí tem os outros, tem uns que você consegue setar, acho que é por campo. Então, tem um work item do tipo Store. Eu quero saber quais work items estão abaixo dele, ou quais work items estão relacionados. Eu consigo, através do list, listar esse ponto, né? Saber qual determinado campo eu quero trazer a informação, né? Aqui, de novo, ele traz o list 200, já traz status 200 para a gente, e aqui dentro do work item ele traz um monte de informações para a gente desse determinado work item. Então, aqui a gente fez a solicitação de 3 work items, né? Então, a gente consegue ter todo esse monte de informação de quem manipulou, de histórico, se ele foi passado para proposed ou para ativo. A gente já consegue ter essa visão com o método list. Voltando, próximo, get work items batch. Esse aqui já é como se fosse um bloco, né, de work items. Então, eu fiz uma lista de work items e não me atender de um modo para listar os work items, né, trazer a lista aqui dos work items. Esse BF a gente já consegue trazer um valor um pouco diferente, né? A gente consegue ter, por exemplo, ali tem uma limitação de work item e tem aquele prefixo no final expand, né? Aqui eu consigo trazer um detalhamento maior dentro desse work item. Então, ali eu não quero dentro da configuração, eu quero fazer uma lista genérica e quero pegar dentro daquele mesmo bloco as demais informações daqueles mesmos APIs, só que dentro de uma solicitação diferente. Então, aqui eu consigo fazer mais ou menos a mesma coisa que o outro faz, só que com uma URL, uma API patch, né, de mudança específica para isso, né? Vamos lá. Cadê? Vamos voltando ao Postman. Cadê o update do patch? Esse aqui é o update? Não, esse aqui é o do list. Isso aí. Mesmo passo do list. Basicamente, né? Isso aqui os dois são para listar, aqui a gente consegue listar os blocos. E aí, galera, o pessoal tá meio caladinho aqui na live. Tem algumas perguntas aqui, Kaique, eu estou esperando você explicar. E, por exemplo, um ponto aqui, a gente está usando o Postman, então a gente está fazendo requisições únicas, né? Eu estou pedindo alguma coisa ou gravando uma informação, mas a gente está enviando, trafegando basicamente texto, né? Dentro dessas nossas atuações. Por exemplo, o pessoal perguntou se dá para enviar arquivo via os APIs e tal. Isso envolve alguns outros itens, por exemplo, fazer upload dentro do work item. Isso é possível de ser feito através de programação, utilizando também do próprio recurso do API, mas vai envolver mais pontos específicos aí, que a gente não consegue mostrar no Postman, mas tem bastante coisa aí para ser avaliada. O André está perguntando se é possível retornar o work item por status. Basicamente, eu consigo puxar um work item, né, do jeito que ele tem, ou listar, mas eu também consigo criar através do implemento aí de programação também, fazer algumas, selecionar, né, determinado item que eu quero trazer como consulta. Na verdade, eu buscaria, pensando aí no desenvolvimento, traria tudo e dentro da minha aplicação eu faria consulta pelo status e exibiria o resultado somente do status que eu quero. Mas o Ricardo comentou também que dá para fazer por query, dá para fazer query lá no próprio Azure DevOps, eu tenho como criar essas queries
E aí, nas queries, colocar minhas condições também, e tem alguns APIs que eu consigo utilizar as queries. Beleza? Aí você conseguiu, vai atualizar, Kaique? Como é que você deu certo aí? Eu estava falando, não vi. Isso, aquele método, esses dois últimos métodos que a gente fez aqui via post, foi de consulta, né? O tipo de consulta. O list, a gente tem vários métodos, né, de detalhamento. E até esse aqui, o update, não, o get itens batch, a gente consegue trazer em blocos, né? A gente consegue segregar melhor essa forma que a gente está trazendo os work items. Cadê? A gente consegue trazer os modelos que estão usando, os templates e os demais, né? Uma versatilidade maior de work item. Então, aqui dentro do bloco, a gente consegue trazer um range maior, se é mais store, uma pesquisa mais detalhada nesse ponto que você citou, né? Então, a gente traz tudo que a gente tem e a gente já consegue depois, futuramente, trabalhar. Aqui na parte do work item, da parte de update, então, a gente já tem o nosso work item criado, deletou, listou, só que agora eu quero fazer uma atualização desse work item, né? Então, a gente vai usar o método patch aqui dentro. Ele funciona parecido com o post, mas como a gente vai enviar uma informação, né? Tem que mandar um body, então a gente tem que mandar uma pré-configuração para dentro desse work item. Aqui nesse caso, esse exemplo nosso, o valor que a gente está utilizando, a gente vai adicionar 2 tags, né, a partir desse. Então, aqui, nesse caso da solicitação, a gente precisa saber qual work item, né, o ID desse work item que a gente vai manipular, e junto a gente seta o que a gente quer alterar lá dentro, né? Se eu quero alterar o nome, se eu quero alterar com que ele está listado, qual a hierarquia que ele está listado, a que ele está associado, qual a path. Então, nessa parte do update, a gente consegue ter esse controle, né, essa gestão das informações dentro do Azure DevOps, né, dos work items lá dentro. Então, colocar a mão na massa de novo. Aqui o método patch. Esse aqui provavelmente é isso, patch. Aqui é mesmo fundamentos, né? A gente consegue trazer todos esses parâmetros usando a autenticação que a gente criou pelo token e tudo. Thiago, escolhe uma tag para a gente colocar lá dentro do nosso work item. Talk, cara. Tá mudo, Thiago. Você tá falando. Pronto, agora sim. Não, para não ter briga, calma, DevOps e tal. O Isaiah escolheu Talk e aqui o Thiago escolheu DevOps. Vou colocar DevOps lá. Cara, certeza. Ó, eu acho que isso aqui vai. Vocês acham, hein? Isso aqui vai acabar quebrando. Tenho quase certeza. Vamos ver. Perde request. Nesse caso aqui, a gente provavelmente vai ter que passar um header. Sabia disso. Tinha uma pulga atrás da orelha. Peraí. Já achar esse content type. Então, em alguns métodos, ele precisa tanto passar o JSON, né, a solicitação que está mandando, quanto alguns parâmetros para o funcionamento dessa solicitação. Então, isso a gente tem que ficar atento, né, a determinado valor, determinado campo que a gente está querendo fazer essa mudança, né. Vamos ver. Tá, de novo, mais um, peraí. Cadê aqui no body? Mas vai fazer ao vivo, meu querido. Vamos lá. 200, ok. Então, aqui ele passa para a gente que é um work item do tipo bug. Está associado ao meu nome, propósito. Vamos conferir esse work item, então, dentro da ferramenta. Vamos aqui dentro. API. Foi? Acho que foi. Aí, ó, as tags que a gente criou, DevOps e Talk. Então, essa parte de update é isso. A gente tem que se atentar também a alguns parâmetros. Tanto no Postman, né? Se ele está enviando... se não só o body da solicitação atende, e a gente tem que se atentar se ele é alguns tipos de extensões, né? JSON, tudo. A gente tem que se atentar nisso. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Vamos dar uma recapitulada. É isso aí. A gente criou o work item, ok, faz o checkzinho na lista, né? A gente pegou a informação de work item também, beleza, fez o checkzinho. A gente pegou a lista de work items, beleza. A gente deletou o work item, show, e a gente conseguiu atualizar o work item, certo? Isso aí. Isso aí.
Então, operações de manipulação dos work items, acho que a gente fez todas, né? Pelo menos as essenciais aí. Criar, atualizar, excluir e exibir, né? Trazer os dados. Do work item, isso aí. Beleza. Isso aí. Deixa eu ver, segue aí. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta da galera. Fechando aqui todos os itens, vamos lá, recapitula aí, Kaique. A gente volta na nossa listinha lá, os métodos que a gente ia demonstrar. A gente conseguiu fazer todos? Ver se tem mais algum ponto. Criar, deletar. Get no work item. Esse get do work item também, o get do template, a gente consegue trazer dentro da consulta, se a gente passa o parâmetro, foi o que a gente fez. E esse batch, que é um bloco dos work items também, né? A gente consegue trazer essas interações maiores dos campos que esses work items têm. List, que é trazer uma diferença desses aqui, né? A gente consegue listar o limite de 200 work items. E o update, que foi a criação da nossa tag dentro do work item. Show de bola. A documentação da Microsoft. Era isso que eu ia perguntar. A gente passou o link aqui para o pessoal no chat, né? Mas é legal, mostra o portal da Microsoft, a gente pode consultar a documentação. Né? Isso, aqui tem o portal da Microsoft. Então, aqui dentro ela já traz um monte de coisa que a gente pode fazer utilizando as APIs, né? Aqui ela dá as versões das APIs, de caso de TFS também, do Team Foundation Server. E aqui ele passa um overview de cada um, e aqui a gente consegue ver como funciona cada solicitação, né? Em caso de o que eu tenho que alterar, o que eu não posso, o método que eu tenho que passar, o tipo de segurança, né? No caso, a gente está usando um token aqui, mas eu consigo utilizar outro método de autenticação? Pode usar outros também. Ela passa aqui o template para a gente, que a gente tem que seguir o mínimo, né? Dentro desse template. Se eu não me engano, acho que aqui no item get. Cadê? Acho que esse daqui que ele traz alguns exemplos maiores. Então, aqui dentro a gente consegue trazer uma listagem maior, né, do tipo de work item que a gente quer trazer. Tem alguma referência por link, algum expandido, né? Algumas relações maiores. Tá, aqui resumindo, né? Dentro da documentação da Microsoft, a gente já consegue consumir muita coisa, né? Então, acho que teve uma pergunta perguntando sobre o estado do work item que a gente consegue trazer. A gente consegue trazer até especificando por data, né? Por time. Sim. Tem bastante. Tem bastante parâmetro que a gente pode utilizar. Alguns a gente consegue executar direto no Postman para validar, né? Ou se a gente vai precisar melhorar um pouco o parte de desenvolvimento, mas via de regra a gente tem bastante possibilidade. Um ponto que vale ressaltar, vou ter uma pergunta do Ricardo aqui, eu já vou passar, mas só para a gente lembrar, as APIs, elas estão disponíveis para o Azure DevOps e para algumas versões do Azure DevOps Server, né, aquele instalado localmente, ou o antigo FS, só não lembro até qual versão, acho que é a partir de 2017, mas a gente tem APIs que podem ser utilizadas também nas versões on-premises do Azure DevOps. Elas têm versão, então significa que pode ter, dependendo da versão da API, o comportamento pode mudar, então você tem que ficar atento a isso também. Hoje a gente está falando da versão 6.0, mas tem a 5.01, tem 4, tem uma série de versões. Se eu não me engano, a 4.1, na parte de list, ela já tem alguns parâmetros aqui que já não funcionam também. Então, você tem que tentar eu quero utilizar a versão de tal determinada API, mas aqui quero usar determinado parâmetro. Tem que se atentar à versão dela para ver se ela realmente tem esse parâmetro para ser utilizado. Né? Sim. Na verdade, a cada atualização, né, da versão, a Microsoft traz mais recursos, né, aumenta o leque de opções para a gente atuar. Deixa eu ver, o Ricardo perguntou aqui, rapidamente, se a gente consegue trabalhar também com work items customizados. Já fiz testes, sim, dá para fazer, dá para usar também, tá? O formato da API vai ser o mesmo, a utilização, aí dependendo do tipo de work item ali, você vai mudar um parâmetro associado a esse work item que você está atuando. E o Fábio está comentando aqui, o Fábio Monteiro, que falta agora a live para o Azure consumir a API externa. Tem Service Hook, Web Hook, tem algumas coisas que dá para conectar aí, mas
a gente precisa também dos parceiros, né, para conseguir fazer essas coisas. Mas essas integrações com as APIs externas, Fábio, a gente tem um exemplo que eu comentei aí da Service Hook, depende muito aí do que nível você quer chegar, mas tem coisa aí que dá para a gente brincar também. Beleza, pessoal? Deixa eu ver, acho que a gente está bem pertinho aí do nosso horário. Deixa eu ver, peraí que tem mais uns comentários aqui rapidão, que a gente está já quase no nosso tempo. Nem apareceu para a gente aqui no chat, ó. O Ricardo disse que vai começar a implementar essa semana as APIs do pipeline da live. O André, ó, o Ricardo, isso que eu estou lendo, vai começar a implementar as APIs já nos pipelines. Show, isso aí, cara, boa. Dá para fazer bastante coisa. E o André diz que foi show, parabeniza os senhores aí que fizeram a apresentação, muito legal. Muito obrigado a todo mundo. Para a gente não estourar o tempo, vamos começar a dar o tchau aqui para a galera e fazer nossas últimas considerações, começando pelo senhor, ordem alfabética novamente. Vai, Kaique. Valeu, pessoal. A gente conseguiu mostrar um pouquinho aí da utilização, né, da manipulação das APIs com o Work Item. Isso aí, Ricardo. Coloca já para funcionar tudo que você aprendeu aí e bola para frente. Então é isso aí, galera. Obrigadão por hoje. Esperar as próximas. E amanhã é sexta, média de boteco. Isso aí. Robson, agora, ordem alfabética. Diga o teu tchau para a galera. Beleza, galerinha, muito obrigado aí pela participação de todos, é sempre bacana aí ver a interação aí com os participantes, as curiosidades e até propriamente aí pegar um pouquinho desse conteúdo e colocar aí na prática. Foi somente aí a ponta do iceberg da brincadeira que dá pra gente fazer aí com a API REST, mas espero ter conseguido aí compartilhar com vocês. Muito obrigado a todos, curtem aí nosso canal, compartilhem também, dá o like, dislike e muito obrigado a todos aí. Até a próxima e amanhã bora pro boteco. Isso aí. Aí, Thiago. Diga tchau. Bem, pessoal, muito obrigado aí para todos que participaram aí com a gente. Como vocês viram, isso aí era só uma pincelada, tá, do que a API REST pode fazer, o que você pode... o leque, né, que nós temos. E espero que vocês gostem. Ainda vai ter muito mais, tá? A gente pode brincar também um pouquinho sobre as APIs futuramente com até nas lives a live anterior que nós tivemos, sobre o Power Automate também, tá? Que ele também, os conectores dele brinca com a API. Mas isso é conteúdo para o futuro, tá? Depois a gente vem trazendo aí para vocês. Espero que vocês gostem, fiquem atentos aí conosco e ativa o sininho. Compartilha, ativa o sininho, porque aí vocês não perdem essas novas novidades, porque tudo que a gente está passando aqui para vocês com os futuros temas vai estar um encaixando no outro, então fica atento. Isso aí, pessoal, isso aí, muito obrigado aí por todos estarem com a gente até agora, né, quase 7 horas da noite, falta 1 minuto para as 19 horas, semanalmente aí a gente novamente traz temas técnicos. Amanhã, lembrando, dia de boteco, sexta-feira, bora tomar uma e falar umas abobrinhas aí, mais de uma forma, falando besteira, mas também falando coisa séria. A gente procura trazer assuntos interessantes, mas que a gente possa tratar de forma descontraída toda sexta-feira. Quinta, nossas lives técnicas. Hoje a gente falou de manipulação de work items dentro do Azure DevOps, usando API. A gente acabou de postar no link aí a live que falamos sobre RESTful, que é o pessoal de desenvolvimento fez aí algumas semanas atrás. Então, como o Thiago comentou, a gente vai buscando encaixar um assunto no outro. E, assim, sugiram, né? Façam sugestões de vocês para próximos assuntos também, que a gente está à disposição e gostaria que vocês contribuíssem com a gente também. Obrigado a todos que participaram, que perguntaram. Galera, que tiver dúvida, chama a gente, tem o site da Cônia, tem o blog lá, que a gente também tem os artigos, escreve assuntos relacionados às lives, tem artigos que viram live, tem lives que viram artigo, então busquem lá, cônia.com.br e curtam o nosso canal aqui, compartilhem, ativem o sininho, é isso aí, galera. Boa noite, muito obrigado, até amanhã, que é dia de boteco. Tchau, pessoal.